No Tesouro Direto, temos vários títulos. Vamos falar hoje sobre os riscos do resgate antecipado. Mas para esse tema, vamos eliminar o Tesouro Selic, pois o Tesouro Selic não tem nenhum risco sobre o resgate antecipado. Já os títulos pré-fixados e os IPCAs, que têm taxas fixas na hora do investimento, esse sim tem o risco do resgate antecipado. Então, fica comigo no vídeo que vamos clicar nos riscos do resgate antecipado e entender o passo a passo direto do site do Tesouro Direto. Olá, Simone Lima aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Qual é os riscos do resgate antecipado? Vamos ler o que diz aqui o Tesouro Direto. Sabia que é possível resgatar antecipadamente os títulos do Tesouro Direto e que você pode reinvestir esse dinheiro em outros títulos? Pois é, você pode. Porém, fique atento, nem sempre isso é vantajoso. Às vezes, vale mais a pena manter o título até a data do vencimento. Eu acredito que a estratégia mais vencedora é você alinhar o seu objetivo do investimento com a data do vencimento do título. Porque durante essa caminhada, os títulos sofrem oscilações, que é a marcação a mercado. E quando decidimos resgatar antes do vencimento, podemos sim ter uma alta valorização do título. Isso quer dizer que teremos muito mais lucro, mas também podemos resgatar em um momento que o título se desvalorizou e aí nosso investimento não é tão vantajoso assim. Mas vamos continuar aqui lendo o que diz o site do Tesouro Direto. Nesse artigo, a gente vai entender o que acontece. Quando é mais vantajoso resgatar antecipadamente ou quando não é. Quais os riscos do reinvestimento? Então, vamos seguir aqui para os detalhes. O que é o risco de reinvestimento? Vamos ler aqui. Vamos tratar de um exemplo para você entender algumas possibilidades. Imagina que você comprou um título que garante 10% ao ano, desde que você mantenha até a data do vencimento. Olha só, um título com 10% de rentabilidade se você mantiver até a data do vencimento. Porém, ao verificar o seu extrato, você percebe que poderia resgatá-lo antecipadamente e realizar um ganho maior. Isso acontece quando? Quando essa taxa aqui ela diminui. Então, quando essa taxa diminui, o seu título valoriza. Então, se você contratou a 10% e não levou até o vencimento, em um determinado momento você vê seu extrato, verificar seu extrato, e essa taxa tiver o mesmo título, e essa taxa tiver em 8, 7, abaixo de 10, isso quer dizer que seu título se valorizou. Então, vamos aqui continuar o raciocínio. Nesse caso, quando a taxa está menor, a rentabilidade é maior. Aí, nesse caso hipotético aqui, digamos que uma rentabilidade de 16,9% ao ano. Tentador, não? À primeira vista, parece ser uma vantagem vendê-lo e reinvestir o dinheiro. Mas não é bem assim. Não é eu, Simone, que estou dizendo. É o próprio site do Tesouro Direto. Você compra um título, ele se valoriza e você vende antecipadamente com a ideia de que se valorizou muito para reinvestir. Então vamos ver o que o site continua nos dizendo. Entre outros fatores, o preço do título aumenta em decorrência de uma queda da taxa de juros. Significa que se você resgatar o título hoje e quiser reinvestir comprando o mesmo título ou fazer outra aplicação com o mesmo grau de segurança, você provavelmente não encontrará a rentabilidade tão favorável como já contratada no título que você está resgatando. Então vamos lá entender. Compramos o título que nos garante 10% até o vencimento, porém no decorrer do título a taxa se desvalorizou e esse título ganhou rentabilidade. Aí o que a gente pensa? Vou vender antecipadamente para comprar um novo título para continuar tendo boa rentabilidade. Porém, quando você vai comprar esse novo título, ele também está mais caro. É isso que o site está nos dizendo aqui. Este é o chamado risco de reinvestimento, pois no vencimento, no resgate ou no pagamento do cupom do título, você corre o risco de não conseguir reinvestir os seus recursos nas mesmas condições inicialmente contratadas. Vamos lá. Entenda no detalhe como pode acontecer o risco de reinvestimento. Vamos aos exemplos aqui. Para exemplificar de uma outra forma, vamos considerar a compra de um tesouro que vence em 2020, a uma taxa de 10% ao ano, ao preço de 716. Vamos considerar 18 meses após a compra do título. A taxa de juros cai para 5,12, fazendo o preço do título
subir para 905. Então, olha o exemplo que o site nos trouxe aqui. Um determinado título, com vencimento em 2020, com a taxa contratada de 10% ao ano. E aí, compramos o título por R$ 716. Passados 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, essa taxa cai para 5,12, fazendo com que o título se valorize e esteja custando R$ 905. Na mesma hora, você deve se perguntar, o preço subiu para 905, mas eu comprei a 716, ou seja, estou ganhando R$ 189 em apenas 18 meses. O que fazer? Fazendo os cálculos, significa que ganhamos 16,9% ao ano. E a gente sabe que 16,9% ao ano é uma rentabilidade excepcional. Devo resgatar o título e realizar um ganho maior do que o contratado? Porque você pensa assim, espera lá, eu comprei um título que vai me pagar 10% ao ano até o vencimento. Mas quantos anos ainda falta? Porém, em apenas 1 ano e meio, eu consegui uma rentabilidade anualizada de 16,9%. Então, por que eu vou carregar esse título por mais tanto tempo para ganhar apenas 10%? E aí, temos um gráfico aqui. Olha só, o título, na hora da compra, foi R$ 716. E no decorrer do caminho, ele se valorizou a R$ 905 após 1 ano e meio. Por quê? Porque a taxa diminuiu de 10% para 5,12%. A resposta para a melhor escolha nesse momento está relacionado ao objetivo do seu investimento. Se você já alcançou o montante desejado para realizar o seu objetivo, com o resgate do título a R$ 905 em 18 meses, então você fez uma boa opção. Veja que não tem como prever se é o melhor ou não momento em relação à rentabilidade. Porém, o que o site do Tesouro está dizendo aqui para a gente, e é o que eu também penso, que se em 1 ano e meio esses R$ 905 seja suficiente para que nós possamos atingir nosso objetivo pessoal, porque, por exemplo, suponhamos que eu investi R$ 716, um objetivo de alcançar R$ 900, R$ 905 para comprar um determinado objetivo. Eu iria levar esse título para um vencimento muito mais longo, mas no decorrer do caminho a taxa caiu e o título se valorizou. E esses R$ 905 aqui para mim já é o suficiente para que eu possa realizar um objetivo. Então sim, nesse caso faz muito sentido realizar a liquidação do título antes do vencimento. No primeiro momento parece um pouco complexo isso que eu estou explicando aqui, mas depois você volta no vídeo devagarinho, no passo a passo, com um caderno, uma caneta, vai anotando esse passo a passo. Agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. Isso fortalece o canal, me ajuda a produzir mais vídeos e dessa forma eu fico motivada a sempre produzir conteúdos de qualidade aqui. Agora, você deve estar atento, pois o preço do título só atingiu esse valor porque provavelmente as condições de mercado mudaram e as taxas de juros caíram. Isso significa que, caso resgate o título para realizar um ganho de 189, você dificilmente encontrará nesse momento outro investimento de mesmo risco, que possibilite a mesma rentabilidade anteriormente contratada de 10% ao ano. Então veja, aqui ele já mostrou uma outra situação. E qual é a situação? A primeira situação era a seguinte: se em 1 ano e meio os R$ 905 já é o suficiente para você realizar um objetivo, ótimo, resgate o título. Mas se você não tinha um objetivo de curto prazo para esse dinheiro, então talvez seja melhor você manter o valor investido por mais tempo para garantir esses 10% ao ano que você contratou no início do seu investimento há 1 ano e meio atrás. Pois se o título valorizou, isso quer dizer que a taxa caiu. E se você resgatar esse dinheiro para reinvestir, dificilmente você vai encontrar um título que tenha uma taxa tão boa igual aos 10% que você investiu lá inicialmente. No exemplo abordado, a nova taxa de juros era 5,12% ao ano. Por outro lado, se você não vende o título, pois ainda não precisa dos recursos, e mantém até o vencimento, você receberá a rentabilidade contratada de 10% ao ano. Outro detalhe que deve ser levado em conta na hora de tomar a sua decisão é impostos e taxas no resgate antecipado do título. A desvantagem de resgatar o título antecipadamente é ainda maior caso o seu dinheiro esteja aplicado há menos de 2 anos. Isso visto que sobre o resgate incidirão alíquotas de imposto de renda mais elevada. Então vejamos, se você resgata um título antes de 2 anos, nós pagaremos
a maior alíquota de imposto de renda. Agora, se você deixa seu título acima de 2 anos, a sua incidência de imposto de renda é menor, porque a menor alíquota do imposto de renda justamente é aquela alíquota acima dos 2 anos, que é a menor alíquota do imposto de renda, que é, no caso, 15%. Se você resgata antes, já temos alíquotas ainda maiores. Quando vale a pena não resgatar o investimento? Aí vem a pergunta: quando vale a pena resgatar o investimento? E quando ocorrer o contrário? E se as taxas de juros de mercado subirem e o preço do título cair? É vantajoso resgatar e reinvestir o dinheiro contratando uma rentabilidade maior? Embora pareça que sim, o raciocínio é análogo. A quantia que você vai ganhar com a rentabilidade maior não será superior à perda que você terá vendido o título a um preço menor. No final das contas, você ainda sairá perdendo com o pagamento de taxas e impostos devidos ao momento do resgate antecipado. Então aqui, nessa segunda parte, quer dizer o seguinte, que o contrário também é verdadeiro. Assim como você comprou uma taxa de 10% e posteriormente essa taxa caiu, pode acontecer o contrário. Você comprar a 5,12%, que é o exemplo aqui, e essa taxa subir a 10%. Nesse caso, como a taxa subiu, o seu título desvaloriza. Aí você pode pensar, poxa, eu vou vender mesmo com um prejuízo para recomprar o título a uma taxa maior. Mas aí, esse período que esse valor que você perdeu não compensa. Resumidamente, qual que é uma estratégia interessante aqui? É fazer aportes regulares. Então, se você tem um objetivo de levar o título até o final, você vai poder surfar a várias taxas. A 5,12, a 6, a 7, a 10, a 11, a 12, a 7, a 5. E aí, no final, você vai ter o quê? Um preço médio. Porque a cada novo investimento, a cada novo aporte, é uma nova data, uma nova contagem. Para finalizar, fica a dica. Se você já alcançou o montante necessário para realizar o seu objetivo, comprar a casa, fazer aquela viagem, trocar de carro, etc., parabéns. Realize o seu sonho. Mas se você ainda não chegou lá, saiba que pode ser melhor manter o seu dinheiro aplicado e assegurar a rentabilidade contratada até o vencimento do título. Essa matéria aqui do Tesouro Direto, eu acho ela muito interessante, principalmente para quem está começando a investir nos títulos públicos federais. Temos vários títulos dentro do site do Tesouro Direto e é importante você saber como que cada título se comporta. Então a gente tem os títulos atrelados à Selic, temos os títulos atrelados ao IPCA e temos os pré-fixados. E esses pré-fixados, ou até mesmo os IPCAs, eles sofrem marcação a mercado. Então, no momento da compra, você tem os juros acordados ali, que você irá receber, e esses juros ele vai variar até o vencimento. E na hora dessa oscilação, a gente tem que tomar muito cuidado, não se assustar quando os títulos estiverem em desvalorização e também tomar o cuidado de não vender o título antecipado achando que está levando vantagem, pois ao antecipar o título você está incidindo sobre talvez uma alíquota maior de imposto de renda e taxas e muitas vezes não consegue reinvestir encontrando taxas tão boas quanto as que você comprou inicialmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada por assistir. Simone Lima aqui e até o próximo vídeo.